Então, nós vemos a palavra de Jesus, no livro de Jonas, 1, versículo 4, todos conhecem a história de Jonas, uma história da passagem bastante conhecida. Sabemos que muitas das vezes a gente obedecendo a Deus, obedecendo às nossas lideranças, obedecendo aos nossos senhores, obedecendo aos vossos pais, mães, a gente já sofre muitas vezes pagando o preço. Imagine o preço da desobediência a Deus, da rebeldia diante de Deus. Nós vemos que Jonas, ele foi rebelde a Deus. Jonas, ele foi desobediente à ordem de Deus. Imagina só, meus amados, queridos irmãos, muito nós como pai, nós ficamos tristes quando nós demos a ordem para um filho nosso e muitas das vezes os nossos filhos não nos obedecem. Imagine só o nosso Deus como Pai Todo-Poderoso. Imagine só o nosso Deus como Criador dos céus e da terra, falando com Jonas ouvindo a voz do próprio Senhor, falando com ele, orientando ele e dizendo: Jonas, vai até a cidade de Nínive e lá tu vai pregar arrependimento para o povo de Nínive, porque diga para o povo de Nínive que se eles se arrependerem, dos seus pecados, talvez eu me arrependerei do que eu tenho projetado em fazer. Porém Jonas desobedeceu a ordem de Deus. Porém Jonas desobedeceu a ordem do vosso Criador. Porém Jonas deixou de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque Jonas, ele tinha raiva daquele povo ninivitas. Então quantas pessoas, crentes mesmo, que se diz servos de Deus, que muitas das vezes deixam de pregar para uma pessoa que não é crente, porque ele não é crente, porque ele não está na igreja. Nós devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E esse Evangelho que Jesus manda nós pregar é sem acepção de pessoas, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não rejeita pessoas. Jesus, ele não abandona ninguém. Jesus, ele não despreza ninguém. Ou seja, o homem pode te rejeitar, Jesus não te rejeita. O ser humano pode te desprezar, Jesus, ele não te despreza. O ser humano pode não dar nada por você, Jesus, ele olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade e diz: este é o meu filho. Eu vejo como um grande profeta de Deus, porque Deus, ele faz isso na vida do ser humano. O ser humano, ele tem que passar a acreditar em Deus, a confiar mais em Deus. Alguém está rejeitando, alguém está desprezando, é não se sentir rejeitado. Saiba de uma coisa: a sociedade pode rejeitar, você tem que olhar para o céu e dizer: Jesus, eu te agradeço, porque muitos podem estar me desprezando, muitos podem estar me rejeitando, mas Deus, o Senhor, não me despreza, o Senhor não me rejeita, porque sempre o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Aí você vê que Jonas, Deus disse assim: Jonas, vai até Nínive. Jonas era filho de quem? De Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade, porque era uma grande cidade. Ali naquela grande cidade tinha um povo que precisava ouvir uma palavra de arrependimento. Aleluia. Ali haveria um povo que tinha que se arrepender dos seus pecados. Como diz a palavra de Deus, cada um se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Como diz Oséias capítulo 14, verso 1: volte Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. O pecado permite a queda, o pecado permite a destruição, o pecado permite a ruína, o pecado permite muitas das vezes o desprezo até pelo próprio pecado. O inimigo, o diabo, oferece as coisas prazerosas do
mundo. Porque, irmãos, passar uma noitada em uma festa não é ruim, não, é bom. O ruim é a consequência. Passar a noite pintando e bordando não é ruim, é ruim é as consequências. Porque tudo tem uma consequência, mas para tudo Deus tem uma solução. Para tudo tem uma consequência. De tudo que você faz tem um preço a pagar. Mas existe um Deus que tem a solução para todos os problemas. Um Deus que tem uma solução para toda a situação debaixo do céu e na terra. Aí Jonas se levantou e fugiu. Jonas, em vez de ir para Nínive, Jonas pegou aquele barco, desceu ali em Jope e foi para Tarso. O que Jonas queria fazer em Tarso, sendo que Deus mandou ele ir para Nínive? Porque ele queria fugir do propósito, ele queria fugir porque Jonas, irmãos, é como aquele tipo de crente que eu falei, passa pelo cachaceiro que está bebendo no bar e diz assim: você vai para o inferno. Irmão, quem somos nós para julgar ninguém, irmão? Quem somos nós para condenar ninguém? Todos nós somos iguais. Deus ama todos da face da terra. É só que existe uma diferença. Tem pessoas que deixam de amar a Deus, amar mais as coisas, os prazeres do mundo do que amar a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Jonas disse assim: eu vou fazer o que? Pregar para esses ninivitas? Eu vou fazer o que? Pregar para esse povo de Nínive? Se Deus quiser que Deus destrua ele, que Deus mate ele. Porque tem gente que é assim. Tem gente que está nem para você, irmão. Muitas vezes você pode estar no fundo do poço. Alguém pode te ajudar, ou alguém pode trazer uma palavra profética para a tua vida. Alguém pode estar te ajudando a te levantar, te erguer. É a primeira coisa que a pessoa faz: caiu porque quis. Caiu porque quis. Vai morrer porque quer. Está nessa vida porque quer. Então, se caiu sozinho, na hora de cair, não me chamou para cair, não. Aí morrer sozinho. É assim, irmãos, a sociedade. Mas Jesus, Ele não quer que nós sejamos assim. Alguém está caído, nós temos que estirar as mãos, ajudar a se levantar, dizer: filho, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus tem um plano para mudar a tua vida. Hoje tu está vivendo esta vida, mas Jesus pode mudar a tua história hoje. Jesus pode mudar o teu cativeiro ainda hoje. Aí Jonas pega o barco ao contrário. E nós devemos tomar cuidado, porque tem gente que está tomando atitudes erradas, tem gente que está tomando atitudes erradas, andando em caminhos errados, pegando o barco errado, porque tem ventos que vêm na nossa vida, existe tempestade que vem na nossa vida, que é Deus que permite pela causa da nossa rebeldia, da nossa desobediência a Deus, porque tem situações que é nós que se colocamos. Por causa da nossa rebeldia, muitas das vezes, a desobediência a Deus, Deus permite o quê? Que Ele falou no versículo 4: mas o Senhor mandou, quem mandou foi o Senhor, irmãos. O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aleluia, porque naquele navio, você vê que havia grandes pesos, muitas coisas dentro daquele navio. Então, você vê que a Bíblia fala que os marinheiros começaram a lançar as coisas que estavam dentro, os mais pesados, dentro daquele navio, lançando dentro do mar. Para quê? Para que o navio viesse, ficasse mais leve. Você vê na hora do desespero. Porque eu entendo só uma coisa: que o navio mais leve era mais fácil para as ondas virar. E eles estavam tão desesperados que eles lançaram tudo que estava dentro. E depois eles disseram assim: não, vamos lançar a sorte aqui. Alguém pecou contra o seu Deus. Alguém falhou contra o seu Deus, porque não tem condição não. Aí eles foram olhar lá no fundo do porão. Jonas estava onde? No fundo do porão, dormindo. Enquanto o mar estava para lá e para cá, o povo sofrendo, os marinheiros sofrendo com medo de morrer.
Jonas dormiu despreocupado. Porque tem gente, irmão, que a situação está batendo, a cidade muitas vezes está passando por muitos problemas, muitas das vezes não é por causa daquelas pessoas que estão ali no mundão, não, irmãos. Muitas vezes a cidade, a culpa do povo está perecendo, do povo está morrendo, a culpa é de muitos profetas, que se diz profeta, está dentro do porão, está escondido como Jonas. Em vez de pregar a palavra, em vez de anunciar o evangelho da cruz, a palavra de arrependimento, aleluia, como diz o evangelho de Mateus 3, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que acontece? Eles estão dormindo dentro de suas casas, despreocupados, porque muitos pastores estão assalariados, estão ganhando bem, então não estão preocupados com as vidas que estão perecendo lá fora. Jesus nos chamou para nós pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Aí que Jonas fez? Jonas lá despreocupado no fundo do porão. Aí o marinheiro olhou lá para baixo. Ah, então é tu. Se fosse na linguagem de hoje, eu ia dizer qual? É tu, né, filho? O Nordeste fala assim. Então vamos tirar daqui dentro agora. Aí pegaram Jonas. Perguntou: de onde tu veio? A qual Deus tu serve? Aí lançou dentro do mar. E a tempestade se acabou, irmãos. Porque tem coisas que só dá certo quando Deus permite tirar o que é ruim do meio do teu barco. Porque tem gente que está dentro do barco e está atrapalhando o barco a remar, a navegar. Aleluia. É isso que é isso. Tem situações que para Deus fazer da tua vida, tem coisas que é necessário Deus tirar da tua vida, para que Deus te dê algo novo, algo grande. Aí então lançaram Jonas fora. Aí quando lançaram fora, aí o que aconteceu? Você vê que o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, você vai ver o que diz a palavra do Senhor, que é o milagre de Jonas, né? O versículo 40 diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Porque no versículo 39, mas eles responderam e disse: uma geração má e adulta pede sinal, porém não será dado outro sinal, senão o profeta Jonas. Porque o povo estava pedindo um sinal, irmãos. E Deus chamou o quê? Uma geração perversa, uma geração adulta. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, que fala lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 38 a seguir. Assim estará o homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí Deus permite a baleia, que é o grande peixe, na tradução diz, o grande peixe, né? Engole Jonas, e Deus permite que aquele grande peixe leve Jonas até a Nínive, lá para a cidade onde era para ele ter ido, que ele não foi, porque ele foi acovardado. Deus diz assim: entrega a tua vida ao Senhor, muda os teus caminhos. O caminho é esse, o caminho é esse, a solução é esse, a solução do teu problema é esse. E muitas vezes a pessoa foge por outros caminhos. Aí Deus permitiu o grande peixe levar até Nínive. E Jonas passou toda essa tempestade toda dentro do ventre do peixe. Jonas fez uma oração no capítulo 3 do livro de Jonas. Jonas orou dentro do ventre do peixe. Jonas orou a Deus. Ele diz assim: das entranhas do inferno. Nossa, ele sentiu como se estivesse no inferno. E quando Deus fez a baleia vomitar Jonas, o peixe vomitar Jonas, lá no mar de Nínive, aí Jonas vai lá para debaixo de um pé de árvore. E Jonas, quando chega debaixo daquele pé de árvore, Jonas, depois de ter passado por tudo aquilo, irmãos, porque tem gente que é assim, passa por prova, passa por luta, mas nem por isso, muitas vezes, nem a prova, nem aquela luta comove a pessoa ainda a fazer o que é certo. Jonas ainda continuou a fazer o que era errado. Jonas foi lá para debaixo daquele pé de árvore lá, foi para a sombra, ficou deitado, despreocupado na sombra. Aí Deus disse assim: Jonas, vai lá para Nínive, Jonas. Aí Jonas: não vou pregar não. Aí Deus permitiu um grande lagarto comer a raiz daquela árvore, e aquela árvore se secou e morreu. E Jonas ficou irado. E o profeta Jonas ficou bravo, irmãos. Destruiu a árvore. Aí o Senhor Jesus falou para ele assim: Jonas, tu ficou bravo porque eu destruí essa árvore?
mas tu não se comoveu com o sofrimento desse povo. Tu não quer pregar arrependimento para esse povo, aleluia, louvado seja Deus. Tu ficou mais preocupado com a árvore, ou seja, tem gente que é como o João, irmão, se preocupa mais com a árvore, se preocupa mais com a planta, se preocupa mais do que com o seu cachorro, mais do que com o seu gato, do que com o ser humano que mora do seu lado. Deus abençoe, meu irmão, volte sempre. Então Jonas, ele fugiu do propósito, fugiu da chamada de Deus. Aí Deus fez o que? Destruiu. Agora tu vai pregar. E Jonas foi pregar. Olha só, entenda só uma coisa dessa palavra. Se Deus fosse como homem, se Deus fosse como ser humano da terra, Jonas tinha perdido a oportunidade. Se Deus fosse como o ser humano, se Deus fosse como eu, muitas das vezes Jonas tinha perdido a oportunidade. Por quê? Se fosse no dia de hoje, Jonas tinha ido para onde? Beber cachaça, tinha ido para os bares, tinha que se prostituir, tinha ido para as noitadas, tinha que tomar um porco 51, velho barreiro que seja, né? Então Jonas, Deus disse assim: Jonas, ou desviado ou não, tu vai pregar arrependimento para o meu povo, desviado, afastado ou não. Jonas pregou desviado do caminho do Senhor, irmãos. Jonas estava desviado da presença. Jonas fugiu da presença. E Deus fez o que? É tu mesmo. Tu vai pregar arrependimento para o povo de Nínive, é desviado ou não, consertado ou não. Pode ver que tu esteja desconcertado, mas tu vai pregar conserto para o povo, porque depois quem vai tratar com Jonas sou eu, diz o Senhor. Aí Jonas prega o arrependimento para o povo. Aí os reis daquela cidade disse assim: olha, vamos ordenar que todos dessa cidade de Nínive, todos vão levantar um jejum para Deus. Todos nós vamos levantar um jejum, porque tem situações, irmão, que só muda muitas das vezes quando nós levantamos em jejum para Deus, quando nós levantamos um clamor para Deus, quando nós clamamos mesmo a Deus, como diz Jeremias 33:13: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas firmes e ocultos que tu não sabes. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele disse assim: olha, todos, eu quero que se cubra com pano de saco,